A violência, para além de uma ferramenta narrativa, também pode ser utilizada como uma ferramenta estética, e é justamente isso que acontece em Contra o Mundo, ou Boy Kills the World no original em inglês. O filme, que é o primeiro longa do diretor Moritz Moore, vai contar a história de Boy, ou menino em português, que é interpretado pelo Bill Skarsgård, que é treinado desde pequeno por um ancião para ser o assassino de uma família de ditadores, sendo deliberadamente inspirado tanto por Tarantino como por Kingsman de Matthew Vaughn e Scott Pilgrim contra o Mundo de Edgar Wright. Contra o Mundo vai ser, pelo menos superficialmente, uma típica história de vingança. O ponto alto do filme e também o carro-chefe de vendas pelos trailers é a questão da ação, e aqui se tem uma ação que é altamente estilizada. A referência a Kingsman vem justamente do uso da câmera. Ocorrem tanto sequências com câmera subjetiva quanto outras em que a câmera vai seguir os movimentos dos personagens. A referência a jogos de luta de videogame também é dada não somente no quesito estético, mas também em como a ação vai se desenvolver. Os golpes de Bill Skarsgård são como uma sequência de combos, dado esse que é até explícito pela fala do personagem durante a narrativa. O visual, pelo menos dos personagens principais, acaba também sintetizando algumas questões visuais de jogos de luta, de maneira em que eles são exagerados, em alguns casos são coloridos, vão acentuar elementos do visual que não são práticos, mas são estéticos e estão ali para diferenciar os diferentes personagens, como existe essa mesma necessidade em jogos de luta. Durante a ação, a câmera é hiperativa, é como se ela não conseguisse ficar parada em um mesmo ponto, então ela vai seguir tanto os movimentos dos personagens, dos golpes, como também vai acentuar a força e o dano que vai causar no personagem adversário que recebe o golpe. Outro elemento que vai aproximar Contra o Mundo de jogos de videogame é também a questão do dano físico aos personagens. Como em uma partida de Mortal Kombat, por exemplo, em que por mais que você perfure alguém ou quebre alguma coisa, o personagem ali vai continuar lutando. Acontece o mesmo aqui, mas como a violência e o filme em si é extremamente estilizado, esse elemento por si só não causa um nível de estranheza que causaria em uma outra situação. Para além da escalação do Bill Skarsgård, que aqui cumpre o papel de maneira bastante decente, a escalação dele e as feições faciais dele, por ele ter uma sobrancelha bastante pronunciada, acaba atribuindo ao personagem, que é surdo-mudo, um grau maior de expressividade, por mais que durante grande parte da narrativa, esse personagem vai ocupar o papel do protagonista estoico, que não vai receber influência emocional de outros personagens. A experiência de Bill com personagens como Pennywise, por exemplo, devem ter ajudado os responsáveis pelo casting em perceber as capacidades de atuação facial do ator. Outro destaque vai ser o Andrew Koji, que vai interpretar o Baixo. Ele vai ser uma espécie de alívio cômico da narrativa, que vai momentaneamente, através do seu jeito extrovertido e excessivo, provocar um contraste com o personagem do Bill Skarsgård, que é mais estoico. Brett Gelman e Michelle Dockery também são muito bem escalados nos papéis de irmãos, que vão ocupar dois espaços diferentes dentro dessa organização totalitária. O Brett vai ser responsável mais pela questão de sujar as mãos, enquanto a Michelle vai ser mais voltada para propaganda. Acredito que até fisicamente, pelo pouco tempo que tem em tela, a fisicalidade dos dois atores acaba ajudando na construção desses personagens e na caracterização dos dois também. E também três personagens e atores que merecem destaque são a Famke Janssen, que vai interpretar a Hilda Van Der Kooi, que é a líder dessa família totalitária, a Jessica Roth, que interpreta a June, que é a responsável pela polícia, digamos assim, pelas forças militares, e que inclusive visualmente é a personagem mais interessante, e o Ian Ruhian, que vai ser o mentor do Boy, do protagonista do Bill Skarsgård, e que tem uma função bastante dinâmica durante a narrativa, sendo uma espécie de Jogos Vorazes mais Kill Bill, mais Kingsman, mais Scott Pilgrim contra o Mundo. Contra o Mundo vai ser um filme bastante derivativo, mas que ainda assim vale a pena assistir, porque ele traz esteticamente coreografias de lutas que são bem pensadas e uma direção de fotografia que vai elevar ainda mais essas coreografias de luta, com uma atuação decente e uma reviravolta na história que acontece do meio pro final, que pelo menos pra mim foi um pouco imprevisível. Contra o Mundo acaba sendo um filme que vale muito a pena ver nos cinemas.
No início de Contra o Mundo, o menino, interpretado por Bill Skarsgård, vai ser um sobrevivente de guerra. Ele vê a mãe e a irmã serem mortas na frente dele, ele acaba sendo acolhido por um ancião, um mestre que vive na floresta e que o treina desde pequeno para assassinar a Hilda van der Kooi, que é a matriarca, a líder de uma família que controla politicamente uma determinada região. Acontece que essa família van der Kooi promove anualmente uma espécie de jogos vorazes, em que ela captura os inimigos da família e os executa publicamente em um evento televisionado. A família do personagem de Bill Skarsgård aparentemente acabou morrendo devido a isso. Movido então por esse desejo de vingança, o menino treina com esse ancião, torna-se uma espécie de assassino perfeito e acaba infiltrando as instalações dos van der Kooi em busca de vingança. É durante esse período que ele encontra os personagens de Andrew Koji e de Isaiah Mustafa, que são uma espécie de resistência organizada contra a família van der Kooi, e juntos eles planejam a invasão do complexo de segurança dos van der Kooi e o decorrente assassinato de toda a família. A Hilda van der Kooi, a personagem da Famke Janssen, apesar de ser essa matriarca da família, não aparece publicamente há muito tempo. Não é nos dado inicialmente de forma clara o que aconteceu com ela, mas conforme a narrativa avança, é nos dito que ela tem uma espécie de paranoia. Apesar de todos os opositores da família van der Kooi terem sido mortos durante esses eventos públicos de execução, um deles ainda resiste, que é o ancião. Ao longo das matanças, tanto dos soldados quanto dos membros da família van der Kooi, quem aparece também é Mina, a irmã do personagem de Bill Skarsgård. Aparecendo apenas na mente do personagem de Skarsgård, essa personagem é tanto um reflexo do passado, quanto também é uma espécie de alívio cômico junto com o personagem do Andrew Koji. Sendo relacionado diretamente à infância do personagem do Bill Skarsgård, é justamente a Mina que vai aparecer pontualmente para questionar esse ímpeto por vingança. O que acontece no clímax da narrativa de Contra o Mundo é que depois de ter invadido o bunker dos van der Kooi, de ter eliminado 2 dos membros da família, assim que o personagem de Skarsgård entra em contato com a personagem de Famke Janssen, a Hilda van der Kooi, descobrimos que tudo aquilo que o menino acreditava era na verdade mentira. O garoto, na verdade, é o filho perdido de Hilda van der Kooi. Quem ele acreditava ser, ou seja, o filho de um membro da resistência contra a família autoritária dos van der Kooi, era na verdade o filho do ancião. O que acontece é que o ancião fazia parte dessa resistência contra os van der Kooi, ele e a família são capturados e são colocados para execução. No dia da execução, a Hilda van der Kooi incentiva o garoto a atirar na família do ancião. Isso acaba acontecendo, todos os membros da família do ancião, com exceção ao próprio ancião, acabam morrendo. Na agitação, uma versão mais jovem do personagem do Bill Skarsgård acaba fugindo para a floresta. Lá, o garoto é capturado pelo ancião e acaba passando por uma espécie de lavagem cerebral, em que as memórias que o garoto tinha com Hilda van der Kooi são substituídas por uma outra pessoa, a esposa do ancião. Nesse processo de lavagem cerebral, o garoto também acaba tendo a língua e os ouvidos perfurados, o que acaba justificando tanto a mudez quanto a surdez do personagem no presente da narrativa. Nos é revelado então que a Mina, que é essa personagem que é muito importante pro personagem do Bill Skarsgård durante a narrativa, está na verdade viva, e é a June, a personagem com o capacete que é responsável pela segurança dos van der Kooi. Tanto por ser surdo-mudo, quanto por ter ficado atônito por essa revelação, ou seja, todo o processo de vingança do garoto também acabou sendo um processo de eliminar a própria família. Ele acaba ficando sem resposta às perguntas colocadas pela Hilda van der Kooi. A Hilda, que acredita que seu filho se tornou apenas uma casca do que uma vez ele foi, acaba solicitando para June que ela execute o garoto. Nisso ocorre um momento bastante significativo entre a June e o garoto. Eles acabam se voltando contra a própria família e buscam fugir então do bunker dos van der Kooi. O que eles não esperavam é que o ancião acabou se infiltrando também no bunker, e ocorre aí então a cena de luta mais longa do filme. Essa cena de ação, inclusive, na minha opinião, é bastante inspirada em jogos de luta, tanto Street Fighter, mas especialmente Mortal Kombat, pela questão visualmente explícita do efeito dos movimentos e dos golpes. Mas enfim, o que acontece é que o ancião acaba sendo derrotado, mas por muito pouco ele não é. O garoto e a June também sobrevivem por pouco, e o filme termina por aí. O interessante da história de Contra o Mundo é justamente uma inversão do que é esperado para esse tipo de filme de vingança. O que acontece geralmente é que, ou durante a busca pela vingança, ou ao concluir a vingança, tem-se uma realização de que a vingança não valeu a pena, ou um questionamento
questionamento das motivações por detrás da vingança. Ou no caso do Tarantino, tem-se um comentário metalinguístico em relação a filmes sobre vingança. O que acontece em Contra o Mundo, pelo menos pra mim, é diferente, porque se subverte uma lógica em que geralmente um filho da resistência é utilizado pelo Império, pelas forças militares hegemônicas contra a própria resistência. Aqui é o contrário, é um filho do Império que é utilizado pela resistência para destruir o próprio Império. Provavelmente esse desenvolvimento narrativo não é uma novidade, mas por não ser tão usual e por eu não esperar esse tipo de desenvolvimento em um filme como Contra o Mundo, que está mais interessado na questão estética das lutas e da violência, não que isso seja um demérito do filme, como eu falei na sessão sem spoilers, visualmente, esteticamente, o filme vai combinar vários filmes de ação e de vingança para gerar uma obra que sim, é derivativa de outros filmes de ação, de outros filmes que utilizam a violência de maneira estética e de maneira estilística, digamos assim, mas que ao mesmo tempo, por meio dessas combinações, vai trazer um estilo que é próprio, ou que é no mínimo não usual para a maioria dos filmes de ação.